muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição do seu Interview, que está começando agora ao vivo pela sua TV Diário do Sertão, a primeira a primeira TV online da Paraíba, a nossa TV online, aqui onde a gente se encontra toda quarta e quinta-feira para bater um papo, para conhecer um pouco mais sobre o convidado que a gente traz aqui. E para isso eu tenho muita satisfação que você participe junto com a gente, que você mande o seu recado, o seu abraço, a sua pergunta, o seu alô, enfim. A gente está aqui para satisfazer você, para fazer a sua vontade, então manda para cá, conecta com a gente em qualquer rede social, pode ser no Facebook, Diário do Sertão. Também pode ser pelo Twitter ou Instagram, @Diário do Sertão. E vai estar o tempo todo aí o número do WhatsApp aqui da TV para você conectar, mandar o seu recado. E eu estou aqui ao vivo para passar para todo mundo que está nos assistindo através da Rede Mundial de Computadores, através da nossa internet, para todo mundo aí. Bom, hoje eu vou conversar com mais uma figura, espero que vocês gostem da nossa conversa, espero que ele goste também. E a gente vai conhecer um pouco mais sobre a vida do pastor Gleriston Pereira. Acertei. Gleriston Pereira está aqui com a gente e vai nos contar um pouco sobre a trajetória dele, como é que ele se tornou pastor tão jovem. E eu vou trazer o seu boa noite, pastor, e dizer que você seja muito bem-vindo. Aqui é a nossa TV, a nossa casa, ao nosso canto, que é o Interview, onde a gente bate papo, joga conversa fora, conversa sobre vida, sobre trajetória. E eu sei que as pessoas que estão do outro lado gostam de ver isso, porque é sempre bom conhecer um pouco mais sobre as pessoas. Então, muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui à nossa TV. Boa noite, Ada. Boa noite aos internautas. A princípio, eu quero agradecer à TV Diário do Sertão por esse convite, né, que há algum tempo já tinha sido feito, mas, como diz a palavra, tudo tem seu tempo, né, Ada? E acredito que hoje é o tempo que o Senhor proporciona para esse nosso bate-papo, essa nossa conversa. Então, quero mandar o meu abraço aqui para todos os internautas, os meus irmãos, meus alunos, né, para minha família, para minha esposa, a pastora Jussânia, que não pôde estar aqui, mas que eu tenho certeza que de coração estamos juntos. Ela está em casa, está viajando? Ela está em casa resolvendo algumas coisas familiares. Bom, então um beijo para a pastora, para a esposa do pastor Gleriston. E se não der para ver ao vivo, vê depois no vídeo que vai ficar disponível no portal Diário do Sertão, tá ok, pastora? Tá dado o recado, não só para você, mas para todo mundo que queira assistir a programação. Tá tudo lá, todos os vídeos registrados lá no portal Diário do Sertão. É só dar uma baixada lá embaixo na parte dos vídeos, ou então colocar mesmo lá na barra de endereço, barra vídeos, depois do endereço do portal, que você vai conseguir acessar toda a programação aqui da nossa TV Diário do Sertão. Mãos à obra, pastor? Vamos fazer aí essa viagem. Eu não vou nem precisar explicar muito, porque você disse que costuma acessar o portal, costuma, quando dá ver as nossas entrevistas, as nossas conversas aqui no Interview. Então, já está se sentindo em casa. Com certeza. Já faço parte da família, TV Diário do Sertão. E de alguma forma a gente até já bater um papo aqui e tem familiar seu casado com familiar meu, então a gente já está no mesmo mundo aí. Mesmo mundo. Bom, o pastor é natural aqui de Cajazeiras. Conta pra gente como é que foi a sua infância, pastor, com relação aos seus pais, aos seus irmãos, se é que você tem as brincadeiras ao início dos estudos, como é que foi? Bom, minha infância foi uma infância muito tranquila. Nasci num lar que eu costumo dizer super abençoados. Aqui mesmo na zona urbana? Aqui mesmo na zona urbana, precisamente na rua 4 de outubro. Ah. Logo ali próximo à igreja. E minha infância foi muito tranquila, aproveitei muito, brinquei, corri, aproveitei o máximo, mas também estudei bastante. Sempre gostei de estudar. Eu sempre friso para os meus alunos que eu nunca fiz uma prova final. Sempre fiz questão de passar por média. Meus pais sempre me incentivaram, né? Eu sou o filho mais novo de 2, eu só tenho apenas um irmão. Ele mora na cidade de Campina Grande, ele formou-se em jornalismo.
Ah, que bacana. né? Fez mestrado e agora está tentando o doutorado. Qual o nome do seu irmão? Gleidson. Gleidson Pereira. Gleidson Pereira. Ah, Isso. Gleidson, que bacana. Traz o Gleidson aqui depois para a gente Vou poder trazer. bater um papo. Certo. Tá? O convite está feito. Tá ok. E então eram só vocês dois. As Só nós idades dois. são próximas? 3 anos de diferença. Você brincava com ele, você acompanhou ele no início escolar, como é que foi? Ou vocês eram um pouco mais afastados? Sim, sim, nós sempre fomos bastante unidos. Sempre íamos juntos para a escola, como criança, até mesmo depois de rapaz. E brincávamos juntos, né, na mesma rua, as mesmas brincadeiras. Pelo fato de ter 3 anos de diferença de idade, é bem próximo, na verdade. Então, geralmente, onde ele estava, eu também estava, brincando, correndo ou estudando sempre na mesma escola. O estudo era determinação dos seus pais ou era porque você gostava muito de estudar? Gostava mais. Gostava mais do que os mais. seus pais pegavam no pé? Eles pegavam no pé, mas não precisavam tanto, né? Meus pais não são formados, eles não chegaram a concluir o fundamental, eles não chegaram, então assim era algo que realmente já vinha dentro de nós esse interesse pelo estudo, né? Nós enxergávamos, Você e o seu irmão? eu e meu irmão, sempre gostamos de estudar, um ajudava o outro lá na rua. Nós estudávamos em escola pública, mas nós até ajudávamos os que estudavam em escola particular. As outras crianças. As outras crianças. Antes a gente fazia, não sei se é do seu tempo, viu, pastor? Banquinha ali na calçada mesmo, e todo mundo trazia o seu caderno, as crianças se juntavam para brincar de escola no período que não estavam na escola. E hoje isso se perde, a cada dia as crianças estão com um tablet, querem um computador, enfim, não existe mais essa essência infantil, né? Está tudo sendo muito trocado pela tecnologia, você concorda, Val? Concordo. As crianças, elas estão, como eu posso dizer, pulando etapas. Então, quando nós estávamos de férias, eu me lembro que a gente lá na 4 de outubro, nós tínhamos aquelas lousas, né? Nós pedíamos às professoras para trazer giz, para podermos brincar de escola, como você falou, no período de férias. Pastor, há quem ache isso muito natural. Ache que isso é questão da passagem das gerações e que isso sempre vai acontecer, que daqui a algum tempo isso vai ser ainda mais forte, as crianças vão começar cada vez mais cedo a embarcar nesse mundo. O pastor concorda que isso seja natural, da passagem de gerações, ou acha que deveria existir uma cobrança maior dos pais, por exemplo? Eu acredito que deve haver uma cobrança maior dos pais. Deve haver. Tudo bem que hoje nós estamos sujeitos à tecnologia, né? Nós precisamos da tecnologia, mas tanto o adulto como a criança não pode se tornar refém da tecnologia. A tecnologia ela veio para ser uma ferramenta. Então hoje o que é que acontece? Eu sempre falo para os meus alunos que na minha época, quando eu estudava, nós nos reuníamos na praça da prefeitura para irmos fazer trabalho na biblioteca. Então nós pegávamos aquelas baças, né, o livro grande, cada um copiava uma parte, fazia um resumo. Né? Verdade. E hoje, devido à tecnologia, até esse contato entre os alunos não existe mais. É cada um na sua casa, no Ctrl+C e Ctrl+V. Distancia o aluno do livro, Do inclusive, livro, da leitura. do livro da leitura. Tanto é que nas escolas existe esse trabalho da Semana da Leitura para ver se volta essa ligação entre os alunos e os livros, né? Mas isso é tudo consequência de uma tecnologia. Interessante você dizer essa palavra refém, que as crianças são reféns da tecnologia. E é bem isso, pastor. Eu tenho um exemplo de uma criança que, quando ela me vê, se eu tiver com o meu telefone, ela manda a mãe embora, ela deixa tudo, ela não quer o telefone. Aí quando eu tô sem o telefone, ela não quer. Ela não quer muito papo comigo, não. Mas é mais ou menos isso mesmo. Bom, pastor, vamos voltar para nossa conversa. O que é que os teus pais faziam quando você era criança? Você disse que eles não estudaram muito, não tiveram oportunidade, né? E por isso não cobraram tanto de vocês, foi uma vontade mesmo própria.
Então, qual era a profissão dos seus pais? O meu pai até hoje ele é frentista. Frentista Ele é frentista. aqui em Aqui em Cajazeiras? Cajazeiras, trabalha em um posto de gasolina. Ele é super conhecido na cidade. Quero mandar um abraço para meu pai, João do Posto. Trabalha em um posto aqui no bairro São Francisco da cidade. Ah, E sim. minha mãe, ela sempre foi dona de casa. E, por sinal, uma grande dona de casa. Sou suspeito em falar, Criou bem os dois filhos, então criou o bem. que a gente vê hoje são tantas famílias desestruturadas. Quando a gente vê dois filhos bem criados, então, consequentemente, uma boa dona de casa, não é? Com certeza, ela soube atrair para ela essa responsabilidade, porque criar dois filhos, né, dois rapazes, então a gente sempre se deu muito bem, sempre os respeitamos bastante, até hoje, apesar de eu ser casado, ter a minha independência, mas a gente sempre respeita, a gente não quebrou esta etapa chamada respeito. Até hoje a gente respeita os nossos pais, isso é primordial na nossa família. Pastor, religião. Você sempre foi evangélico? A sua família é uma família de evangélicos? Como foi que, ou se não, como é que isso surgiu na sua vida? É até engraçado porque geralmente algumas pessoas vêm e dizem assim, nasci num lar católico ou no lar evangélico ou em uma determinada outra religião. Uhum. Mas eu nasci em um lar meio que até eu não sabia. Nós dizíamos que eram católicos pelo fato de todo mundo Fala que é. falar que é católico. Mas eu não cresci vendo os meus pais indo à igreja católica. E consequentemente não foi Não à foi. missa, por exemplo. Exceto quando os meus pais eram chamados para ser padrinhos de alguma criança, porque eles foram bastante. Né? Depois de um determinado período, minha mãe ela começou a ser católica praticante. As dificuldades, às vezes, é o que a gente estava comentando, e a gente vai falar sobre isso depois, inclusive lá no sistema prisional onde você trabalha, as dificuldades aproximam as pessoas de Deus ou incentivam elas a buscarem uma religião. Você acha que foi isso que fez a sua mãe virar uma católica praticante? Não, minha mãe não. É porque lá na rua onde nós morávamos, tinha muito essa parte forte no mês de maio, ou então passar aquelas santas de casa em casa. Então, Ah, tem muito, tem muito, muito né? local ainda tem. E minha mãe foi entrando nesta prática. Uhum. E aí eu também comecei a gostar. Lá na rua eu me lembro que tem uma senhora, ela já é falecida, e ela sempre andava de casa em casa rezando o terço. E lá tinha bolo, tinha refrigerante. Então E você eu ia ia pela folia. pela folia para comer bolo e tomar refrigerante. E aos 10 anos de idade, eu fui fazer o catecismo, até então eu não era batizado na igreja católica. E quando eu nasci, meu pai trabalhava com um amigo e ele disse para esse amigo que quando tivesse um filho, eu seria afilhado dele. E foi se passando os anos, aos 10 anos ele resolveu cumprir a promessa. Eu comecei a fazer o catecismo e o curso para o batismo na igreja católica. Você só se batizou com 11 anos de idade. por uma escolha do seu pai, que quis que você escolhesse? E minha também. Na época eu queria muito. Porque geralmente os pais batizam a criança ainda muito pequena. Eu muito acho pequeno. até, quem sou eu para discutir, mas acho isso errado, porque a criança, a pessoa tem o direito de escolher quem é que vai se apegar, né? Com quem tem mais características, mais afinidade. E às vezes, quando a criança se distancia da pessoa, É aí o verdade. teu pai escolheu deixar você escolher. Aí ele já escolheu por mim os meus padrinhos. E quando eu completei 11 anos de idade, a promessa foi cumprida. Mas você tinha afinidade, Sim, afinidade. com eles? Gostava bastante dos meus padrinhos. Uhum. E com 11 anos eu me batizei na igreja católica e fiz a primeira comunhão. E fiquei assíduo na igreja católica por um período de 3 anos. Eu acho que até os 14 anos eu era bem assíduo às missas, né, a todos os eventos da igreja católica. Chegou a ser coroinha? Não. Pastor, essa assiduidade era hoje, quando você olha para trás, você sente que era mais
porque alguém ia, ou sei lá, porque aquilo preenchia você de alguma forma, ou já existia uma crença muito forte dentro de você? Tudo começou por uma influência. Todos os nossos amigos iam fazer primeira comunhão lá na rua. Então, assim, era uma influência, era gostoso a gente sair para ir para a igreja, a gente, no domingo pela manhã, acordar cedo, ir na igreja, fazer o catecismo. Então, para nós, naquela época, isso era algo fantástico. Mas aí a gente, na verdade, eu fui pegando o gosto pela religião, eh, por este conhecimento de saber quem é Deus. Né? E fui praticante do catolicismo até dos 11 anos de idade até os 14. E aí saiu, se afastou da igreja por quê? Se afastei porque eu comecei a conhecer as festas, chamegão, carnaval, e eram festas que me atraíam muito naquela época, há 20 anos atrás. Não tinha tanta festa como tem hoje, mas essas duas festas, como chamegão e carnaval, eram as duas que eu fazia questão de estar. E isso foi me afastando desta prática religiosa que eu tinha antes. Tanto é que depois eu entrei, na época tinha um bloco de carnaval muito conhecido na cidade, fiquei durante 4 anos nesse bloco de carnaval. Acabei entrando, como eu gostava muito de festa, de forró, eu acabei entrando em fã-clube da banda Mastruz com Leite. Nossa! Então eu era muito fã de carteirinha, de já entrar nas festas de graça, porque já era bem conhecido entre eles no meio da banda. E cheguei a abrir um fã-clube aqui na cidade também. Rapaz, o negócio foi grave. Então tudo isso foi me afastando, né, da religião, da religião. E foi por isso que eu me afastei, porque realmente eu comecei a conhecer o que o mundo estava oferecendo. Teu irmão também acompanhava você nessa? Ele era mais velho que você. E pelo que você conta, essa paixão por festa, por forró, começou muito cedo, 14 anos. Hoje tem adolescente que já sai, mas tem muitos que ainda estão em casa, que ainda não se resolveram. Você já foi muito cedo. Ia também com teu irmão? Teus pais não deixavam? Tinha confusão em casa? Como é que era? Meus pais pegavam bastante no pé, principalmente em questão de horário. Então, naquela faixa etária de 14, 15 anos, nós não tínhamos a liberdade como os jovens de hoje têm, esses adolescentes. Então, como eu morava bem próximo ao chamegão, então a gente ia no horário de 9 horas da noite, quando dava meia-noite a gente estava em casa. Então, Hoje as pessoas chegam meia-noite na festa. meia-noite. Então, era mais aquele por divertimento, ir no parque. Às vezes a banda começava a tocar, a gente passava um determinado tempo na festa, dançava, mas não tão liberal como é hoje. Você chegou a beber, por exemplo? Sim, Gostava? nas festas sim. Só nas festas? Só nas festas, eu nunca fui de beber na segunda, na barzinho. terça. Barzinho só se fosse no final de semana, Com a turma, uma coisa com a assim. turma de amigos. E essa sua fase durou quanto tempo? 6 anos. Durou 6 anos. Então você 6 foi aí anos. mais ou menos até os 20 e anos. poucos anos, farrando, como se 20 diz. anos. Louco pelo Mastruz com Leite. Apaixonado. Apaixonado de fazer tudo e um pouco mais pela banda. Nossa, você ainda guarda alguma recordação, foto, post, alguma coisa assim? Não, não guardo. E olha que eu tinha bastante. Eu imagino. Naquela época, eu sempre, às vezes lá na igreja, nos meus sermões, às vezes eu brinco com o pessoal, porque era aquelas máquinas fotográficas que a gente tinha um filme de 36 poses. Sim, sim. E eu gastei tudo o que eu tinha e o que eu não tinha para revelar as fotos da banda Mastruz com Leite. E eu ampliava foto, dava de presente para as cantoras, para o pessoal da banda. Então, assim, eu fui realmente um fã de carteirinha. Nossa. Eu era apaixonado. E depois eu me desfiz de todo o material. Eu tinha centenas de fotos, eu tinha jornais em relação à banda, porque eu fazia parte de um fã-clube. Então a gente sempre um fã-clube em montei um Cajazeiras. fã-clube em Cajazeiras. E você achou gente para fazer parte? Na época a banda era muito estourada, realmente muito estourada. sucesso. E então
de uma galera aqui que fazia parte também com você. E aí vocês iam para chegaram lá em festas fora para acompanhar a banda? Sim, chegamos eu cheguei em festas em Fortaleza, naquele parque de vaquejada Pentecostes, bem Uhum. conhecido. Loucura de sair daqui meio-dia do sábado e chegar lá 8 horas da noite em Fortaleza, passar direto pro parque de vaquejada, passar a Meu noite na Deus. festa, dançando e voltar. Então, assim, loucuras de fã, de Triunfo, Fortaleza, Souza, Cachoeira dos Índios. Então, essas cidades vizinhas e outras mais distantes, cheguei aí. Realmente não medi esforços para estar lá. Eu gosto muito de música, de alguns estilos, mas nunca fui assim. Eu acho estranho quando eu vejo amor de fã. É um negócio assim, meio que idolátrico. Hoje, quando você vê isso, o que é que você sente? Você entende por já ter passado ou você sente repulsa? Eu entendo. Eu entendo como uma fase da minha vida. Era uma banda que estava no auge, era uma banda que quando nós estávamos na festa nos cativava. Então, dizer que eu sinto repulso, eu não vou dizer, até mesmo para que não, se essa palavra está correta, para que eu não venha ofender as pessoas que gostam, porque eu sei que hoje tem pessoas que gostam, de repente alguém vai dizer, dançou, dançou e agora diz que sente repulso, né? É, Então, mas são lembranças do passado, que eu não tenho mais saudades. Foram lembranças que hoje eu tiro lição. Qual? Realmente eu não precisava daquilo para ser feliz. é tão pouco, é uma migalha, é uma recíproca do ídolo, às vezes tão pequena, você vive uma vida inteira com dedicação àquele ídolo. E você tá esperando ele olhar pra você e dar um tchau. E as Dá um pessoas, e tchau. aquilo ali já é um. É bem por aí, né? A gente acaba reduzindo a nossa felicidade a coisas tão pequenas. Migalha. Migalhas, né? Como você falou, e aquilo era a minha felicidade. Eles falar no microfone o meu nome. Era poder sair de uma festa e vir de uma cidade para outra dentro do ônibus com eles. Então, era guardar um autógrafo. Autógrafo. E eu me lembro que esse episódio é bem engraçado. Eu estava em Triunfo, em uma das festas do Mastruz com Leite. E eu me lembro que eu estava lá no meio dançando e eu vi quando uma pessoa, uma menina que estava na festa, disse que a cantora era feia. Eita. E naquele momento eu parei de dançar, eu estava dançando com uma pessoa, larguei a menina e disse, olha, feia é você. Comprou briga com o Eu fã. comprei a briga porque eu disse, comecei a dizer que ela estava com inveja, que ela era feia, que ela não era ninguém. E realmente lá em Triunfo eu comprei uma briga para defender a cantora da banda. E aquele momento para mim era tudo, eu saía feliz, eu achava que eu tinha feito a minha parte, como fã eu tinha que ter defendido realmente, né? Então assim, mas hoje eu tirei uma grande lição. A minha felicidade não estava naquilo. Gladstone, conta pra gente, que eu já tô muito curiosa. O que foi que fez você mudar dessa vida? Você estava completamente ali dentro daquilo. E se você estivesse me contando isso e isso estivesse acontecendo hoje, eu diria, esse rapaz nunca vai sair dessa vida. O que foi que aconteceu? Qual foi o episódio que marcou essa virada na sua vida? O episódio, Ada, na verdade, depois nessa minha fase de eu ir para as festas, conhecer as coisas do mundo, eu comecei a pegar uma aversão a Deus. Nossa. E eu comecei a me declarar ateu. Ainda teve isso. Ainda tive Pra essa gravar fase a situação. para agravar a situação. Eu me lembro que como a gente andava numa locadora de videogame, e eu tinha um amigo meu, que ele hoje ainda é meu amigo, e ele sempre vinha falar de Deus para mim. E eu sempre falava, olha, se tu vem falar de Deus para mim, então é melhor a gente não ser amigo. Porque eu cheguei, Esse amigo era evangélico? na época sim, na época sim. E eu estudava no Polivalente e tinha um rapaz que ele era evangélico e eu sempre perseguia. Eu não gostava dele pelo fato dele ser evangélico. E ele levava a Bíblia para a escola e todos os dias eu dizia, por que é que você traz a sua Bíblia para a escola? Para a escola a gente traz caderno, livro e lápis.
E ele sempre dizia, eu acho interessante porque ele nunca perdeu a paciência comigo. Ele sempre dizia, eu estou orando por você. Nossa, que coisa. E eu dizia, e não vai adiantar de nada as suas orações. E eu perseguia mesmo Você ainda tem contato com essa pessoa? há uns 4 anos atrás eu o reencontrei quando nós estávamos fazendo o batismo da igreja em um determinado sítio aqui da cidade. E ele Mas ele ainda estava mora lá. aqui na região. Ele é missionário hoje, mas eu acredito que no Maranhão. E ele Sei. ficou super feliz quando me viu pastor. Nossa, Ele até disse, tá vendo como as orações serviu? que coisa E impressionante. eu agradeci, eu disse, ainda bem que você não deixou de orar por mim. Meu Deus, que coisa linda. E eu peguei uma aversão a Deus, não recorri a Deus a nada, eu cheguei a não acreditar. Se você perguntar por quê, não tinha motivos. Minha família super bem, meus pais vivem super bem até hoje, mas eu acredito que era algo de jovem que só pensava nas coisas do mundo. Uhum. E eu me declarava totalmente ateu. Terminei meu segundo grau, antigo segundo grau. Naquela época passei para eletromecânica, no antigo Cefet. Sim. E eu me lembro que lá tinha um professor que também era ateu. E eu era muito fã dele por ele ser ateu. Nossa. E tanto é que às vezes gerava polêmicas em sala de aula, porque na sala de aula tinha evangélicos. E eu gostava de promover polêmicas. E ficava aquele bate-boca. E a minha mudança realmente voltar a acreditar em Deus foi algo fantástico. Eu de repente fui convidado para participar. Tinha uma menina que era do fã-clube, Mastruz com Leite, comigo. E ela se converteu primeiro. E ela gosta muito de mim. E ela sempre me convidava, vamos lá na igreja. E eu dizia, não, eu não acredito que você agora é evangélica. E vai deixar o Mastruz com Leite, eu ficava falando. Ela dizia, vou. Eu disse, tudo bem, você não vai, pois eu vou por mim e por você. Mas Mastruz com Leite eu não vou deixar. Eu dizia. Deixar de ir para as festas. Imagine se estivesse ganhando dinheiro com Mastruz com Mastruz com Leite. E aí ela um dia me convidou, eu tinha deixado os livros, eu vinha do antigo Cefet, deixei os livros na casa dela, porque ela morava no Jardim Oasis, e fui para uma festa na ABB. No outro dia eu fui buscar meus livros. E chegando lá, logo em seguida o pastor chegou. E ela combinou com o pastor, olha, convida esse rapaz que está aí dentro para ficar nesta reunião, que é uma reunião de jovens que tem na casa dela. Porque ele está precisando de Deus. E eu estava na época, quando eu saí, e o pastor se apresentou, e ele me convidou para ficar na reunião. E eu disse, olha, hoje eu não posso porque eu estou de short. E ele disse, não tem problema. Não que eu estou de camiseta regata. E ele disse, também não tem problema. Eu disse, tá bom, vou ficar. Não teve mais desculpa, ficou. Tive que ficar por livre e espontânea pressão do meu primeiro pastor, inclusive amo. E tudo que ele falou bateu de acordo com o que eu estava vivendo. E eu comecei a perguntar, Deus não existe, mas alguma coisa deve existir, porque esse homem não me conhecia. Essa minha amiga fazia tempos que eu tinha visto, deixei lá na noite anterior meus livros e fui para a festa. E tudo que ele falou era o que eu estava vivendo. Aparentemente um jovem que vivia bem dentro de casa, com meus pais, com meu irmão, já tinha meu emprego, eu já trabalhava desde os meus 18 anos que eu trabalho. Mas faltava algo dentro de mim, que eu comecei a perceber que Mastruz com Leite não ia poder me dar, que os blocos de carnavais não iam me dar, que o chamegão não estava me preenchendo. Né? E por curiosidade, eu entrei para conhecer a religião evangélica. Após a reunião, o pastor me convidou, na época a igreja era no Jardim Oasis, e ele disse, olha, nós temos uma igreja aqui na avenida, eu gostaria de te convidar, você vai? Eu era muito duro para a religião, e eu disse assim, olha, por educação, eu vou aceitar o teu convite. Então deixei bem claro para ele que eu não queria nada com a religião do pastor, mas por educação eu ia. E eu me lembro, Ada, que no outro dia foi bem interessante.
Quando chegou a noite, eu comecei a trocar de roupa, coloquei uma calça jeans, uma camiseta, um tênis. E minha mãe disse assim, você vai para onde? Aí eu disse, vou para a igreja. Porque já fazia muito tempo que eu não ia. Ela não E ela acreditou. disse para a catedral, eu disse, não, é uma igreja de uns crentes que tem lá no Jardim Oásis. Eu disse ao pastor que eu ia e por educação vou cumprir minha palavra. Aí minha mãe disse, tá bom de ir mesmo, que vocês estão que nem bicho, não vão para igreja nenhuma. Porque nem eu, nem meu pai e nem o meu irmão nós frequentávamos igreja. Fui. Após cheguei na igreja, me senti tocado e continuei Mais uma dizendo, vez, você já tinha se mais uma sentido vez, também na reunião. na reunião. E eu disse, Deus não existe, mas o que é que está acontecendo? E eu me lembro que no outro dia eu estava em Pombal. Eu trabalhei em uma banda de forró aqui da cidade, esqueci até de falar, que era Carina dos Teclados e o Forrozão Veredo do Sertão. E a gente estava fazendo uma festa na cidade de Pombal, em um domingo, após o outro domingo que eu tinha ido no culto. E eu me lembro que nessa festa, eu disse assim, eita, hoje é dia de culto. Eu na festa lembrei Lembrou do que culto. tinha culto. E eu já estava sendo tocado por Deus. Você já estava sendo trabalhado e não sabia. E não sabia, porque eu estava numa festa, uma semana depois que eu já tinha ido no culto, e lá no meio da festa eu lembrei da igreja. E aí continuei frequentando. Quando não estava nas festas, trabalhando, eu estava no culto, mas sem nenhum compromisso. Sem nenhum compromisso. Até que, isso foi no mês de maio, passei o mês de maio todinho indo para igreja, mas sem nenhum compromisso. Quando chegou o mês de junho, chamegão. E eu me lembro que eu fui para um culto e após o culto eu disse, pastor, eu estou aqui, mas acabando o culto eu vou para o chamegão, porque eu gosto muito. E ele, o que mais me chamou a atenção, Ada, é porque a gente tem uma impressão que igreja evangélica, quando você chega lá, vai ter uma placa dizendo não pode isso, não pode aquilo e não pode aquilo. Acha que é um centro de proibições. Mas é porque a gente cresceu nisso. Nisso. Não é? As igrejas evangélicas têm se tornado menos radicais. Já Menos foi radicais. muito mais. Então, talvez seja isso até que aumenta o número de adeptos cada vez mais. E quando eu disse que eu ia para o chamegão, para surpresa minha, o pastor, mas a pastora disse assim, olha, Gléris, se tu me perguntar se eu vou, eu não vou. Minha esposa também não vai, até mesmo porque a gente não vê alegria nesses lugares. Mas, se você quer ir, vá. Ele sabia que você não ia mais se sentir Não bem. ia. E ele disse assim, vai chegar um tempo que você mesmo não vai querer ir. E nesta noite, Ada, eu fui. E eu senti um incômodo tão grande, porque quem ia, eu já estava com meus 18 anos na época, 19 anos, quem ia e só voltava, como diz, na vassoura, quando amanhecia o dia, eu não consegui ficar nem até 2 horas da manhã. Voltei para casa. E já era um trabalhar de Deus. Isso no mês de junho, quando foi julho. Abri o curso de batismo na igreja, eu já estava mais frequente na igreja. E eu fui convidado a fazer o curso de batismo. Mas até então você não havia aceito. Não havia aceito. E é incrível que os meus amigos da locadora de videogame perguntavam se eu estava gostando da igreja. E eu dizia que não. Mas não conseguia sair de lá. Mas não conseguia sair. E a igreja estava começando na cidade. Só tinha eu, essa minha amiga que também era do fã-clube Mastruz com Leite, e hoje a menina que é minha esposa, a pastora. Então não era uma igreja que tinha várias pessoas. Não tinha nada que pudesse me atrair. Não tinha. Então não tínhamos culto de jovens na época. Era só a palavra. Só a palavra. E aí eu frequentei. Comecei a frequentar, ser mais assíduo, até um ponto que eu tomei uma decisão de me batizar. Já estava nesse período que eu me batizei, já estava gostando da igreja. Me batizei, mas continuei trabalhando com a banda de forró aqui da cidade. E eu fui convidado pelo pastor para participar de um evento chamado Encontro com Deus, que até hoje nós temos na igreja. E Ada, e o mais interessante é que nós somos provados. Porque no dia que eu ia para esse evento na cidade de Patos, no mês de agosto já,
há 13 anos atrás. Era véspera do dia da cidade aqui. E, para minha surpresa, quem ia tocar na festa? Mastruz com leite. Mastruz com leite. E eu estava no culto quando o meu celular toca uma das cantoras da banda, dizendo: Glériston, isso era na quinta-feira, e que no outro dia era o dia 22, feriado aqui na cidade. Nós já estamos na cidade, você não vai aqui no hotel vir nos ver? E eu disse assim: olha, eu estou na igreja, mas quando terminar o culto eu passo aí no hotel. E terminou o culto, eu cheguei para conversar com o pastor, eu disse: olha, pastor, eu acho que eu não vou para o evento na cidade de Patos. Mas, Glériston, por quê? Eu disse: porque vai ter mastruz com leite aqui na cidade. Isso eu tinha 2 meses de igreja, que eu estava na igreja. E você sempre foi muito sincero. Fui muito sincero. E eu fiquei muito dividido. E a pastora na época olhou para mim e disse: olha, Glériston, quanto tempo a banda Mastruz com Leite vai tocar? Eu disse: olha, são 5 horas de forró. Ela disse: 5 horas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se tu for para esse evento, tua vida vai ser transformada, e a transformação vai ser tão grande que não vai durar apenas 5 horas, mas uma vida toda. Mas aí você vai ter que escolher, porque amanhã, que no caso era sexta-feira, vocês já estão com passagem comprada. Eu me lembro, Ada, que foi muito difícil dizer não para minha vontade. Minha vontade era ir para a festa. E quando terminou o culto, eu não fui para o hotel ver as pessoas da banda, mas eu disse assim: eu vou passar em frente a uma festa de Mastruz com Leite a última vez. E quando eu vinha para casa, a banda já estava tocando na ABB. E eu passei em frente. E eu disse: eu não vou entrar, porque eu não vou mais participar dessas coisas. E não entrou. E não entrei. E olha que eu entrava de graça. Mas você sentiu vontade. Senti vontade. Muita. Você já estava decidido, então. Já estava decidido a trilhar esse caminho. Apesar de 2 meses que eu estava na igreja, mas eu comecei a entender que dentro de mim estava nascendo um chamado bem maior. E aí você foi para o evento e o evento realmente mudou a tua vida? Realmente mudou a minha vida. Foi realmente um encontro com Deus que eu tive. Eu comecei a entender. Deus, neste evento, se revelou para mim. E eu disse: não tenho mais dúvidas, Deus existe. Nossa. E ali eu me entreguei e eu disse: é isso que eu quero para a minha vida. Pastor, são 7 horas, a gente não fez nem um intervalo comercial hoje, né? A conversa foi boa, mas eu vou começar só mais um pouquinho. Certo. A gente vai encerrar, eu não dei tempo nem para você tomar uma água. E a questão do virar pastor. Você disse que sentia que achava que existia um chamado maior do que apenas conversão. Como é que foi para você virar pastor? Comecei a pegar gosto pela leitura da Bíblia. Comecei a pegar gosto em ler livros cristãos. Você largou completamente a outra vida. Larguei completamente. Você acha que se você tivesse cedido um pouco, talvez você tivesse recaído? Sim. Eu costumo dizer, Ada, que assim como a Bíblia mostra determinados milagres que a pessoa tinha que estar naquele momento, que nem a mulher do fluxo de sangue, o cego que estava à beira do caminho. Então eu precisava estar nesse evento chamado Encontro com Deus. Uhum. Porque se eu tivesse cedido à minha vontade, talvez eu não estivesse aqui hoje. Estaria vivo, sim, pela misericórdia de Deus. Mas talvez eu não tivesse decidido firmar nesta vida que eu estou hoje. E aí você foi pegando gosto? Fui estudando muito a Bíblia, estudando livros cristãos. Na época era muito difícil. Hoje, graças a Deus, a cidade já tem livraria evangélica. Eu tenho uma infinidade de livros lá em casa que esse espaço aqui não cabe. E todos os livros que eu queria, o meu pastor tinha que trazer de João Pessoa, porque ele sempre ia para as reuniões. Eu sempre comecei a pegar o meu salário e reverter em Bíblia e livros para o meu conhecimento. Fui fazendo todos os cursos dentro da minha denominação. Como você gostava de estudar para a vida, se você gostou de estudar para Cristo, para saber Cristo. mais da palavra? Transferi o gosto, a mesma essência
veio em mim para estudar a palavra de Deus. Mas você terminou o curso do IF, que era a Cefet? Não, porque quando eu cheguei com a carta de estágio, eu já ia estagiar na cidade de Campina Grande. Naquela época era o auge, o curso de eletromecânica aqui na cidade era muito concorrido. E eu disse assim, eu não quero trabalhar na área de eletromecânica. Eu fui muito justo comigo e com os meus colegas de sala. E aí eu orei a Deus e eu disse, Deus, eu não quero trabalhar na área da mecânica. Apesar de, na época, quem ficava trabalhando ganhava super bem. Uhum. Eu tinha um chamado também para trabalhar na área da educação. Ensino, sou professor de matemática. E quando eu peguei a carta de estágio, eu disse para o diretor da época do Cefet. E ele disse, você não vai preencher? Eu disse, não. Ele disse, mas o teu diploma só sai após o estágio. Eu disse, mas eu não vou precisar desse diploma. Mas por quê? Eu disse, porque eu não vou trabalhar na área de eletromecânica, porque eu vou ser professor de matemática. E a minha vaga eu dei para outra pessoa que estudava comigo. Mas você ficou sendo professor e é até hoje, inclusive ensina. Nossa, tem tanta coisa para conversar. Inclusive ensina no sistema prisional, com os conhecimentos que você adquiriu nesse curso do IF. Isso. Depois fiz o vestibular para o UFCG, passei e cursei o antigo curso de licenciatura em ciências com habilitação em matemática. E aí comecei a se enveredar pelo caminho da educação. E trabalha até hoje na área? Até hoje na área, sou professor do sistema prisional, presídio masculino e a cadeia feminina de Cajazeiras. E o SEG, né, que é o supletivo. E é pastor na cidade? E sou pastor na cidade. Onde é que fica a tua igreja? Fica ao lado da Ronda, Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra. Ao lado da Ronda, subindo assim ou para lá? Para quem vem de Souza, sentido antiga rodoviária, do lado direito. Ah, tá, sei onde é. Direito. E aí eu estudei, fiz todos os cursos que a denominação me pediu, mas fiz cursos extras, fiz o seminário juntamente com minha esposa, seminário Juvep, fizemos cursos também à distância. Né? Vocês tomaram essa decisão juntos, então já eram casados. A nossa história de casamento também ela é bem longa, porque a gente se conheceu dentro da igreja, ela tinha namorado quando chegou na igreja e eu tinha namorada. Como a minha namorada não quis ser evangélica e o namorado dela gostava muito de vaquejada, então a gente decidiu trilhar esse caminho. Então a gente resolveu acabar os nossos relacionamentos. Ela com o namorado e eu com a minha namorada. Ficamos dentro da igreja. Períodos depois, Deus nos uniu. Noivamos, esperei 7 anos por ela. Né, e eu sempre digo, esperaria mais outros 7, mais 7. Porque ela é uma bênção de Deus na minha vida. Por que esperou? Dentro da igreja, porque quando eu cheguei na igreja, logo depois a gente começou a namorar e não deu certo, mas continuamos na igreja. E trabalhando para Deus, trabalhando dentro da igreja. Vocês ficaram 7 anos separados? Separados, mas dentro da igreja. E, como eu costumo dizer, valeu a pena esperar. Meus amigos da faculdade diziam, não tem condição um homem esperar 7 anos. Eu digo porque eu estou esperando pela bênção que Deus vai me dar. Que coisa linda. E eu esperei, ela também esperou. E namoramos 3 anos, como tem que namorar realmente. E o nosso casamento foi assim, uma bênção de Deus. E sempre crescendo, fazendo cursos, seminário, buscando conhecimento da palavra de Deus. Quando vocês casaram, já eram pastores? Casamos no sábado, assumimos a igreja na segunda. Então já era um plano? Um plano. Eu já era diácono da igreja e nós estávamos à frente de um trabalho na cidade de Cachoeira dos Índios. Já tínhamos prédio lá, já tínhamos pessoas batizadas na igreja. A Sara Nossa Terra é uma denominação bem grande, não é? Bem grande. Isso, eu lembro, eu morei em Fortaleza e existiam várias. Existem várias lá em Fortaleza. E a gente estava à frente de uma Sara Nossa Terra em Cachoeira dos Índios. Mas aí Deus traçou outro plano, a gente teve que assumir a igreja daqui. Antigamente era por trás da Caixa Econômica, na Bonifácio Moura. E hoje, há 3 anos, a gente já está aqui na João Rodrigues Alves, do lado da Ronda. Aí nós assumimos a igreja, ficamos 2 anos
como obreiros. E depois de 2 anos, a nossa ordenação nós fomos ordenados em Brasília, é onde é a sede. Ficamos 15 dias lá, passamos mais por outros cursos durante esses 15 dias. E a nossa ordenação foi lá. Pastor, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Eu gostaria de conversar mais para a gente saber mais detalhes, mas eu acho que deu para a gente fazer um resumo. O pastor hoje está com a igreja aqui, nessa mesma avenida, né, ali próxima à Honda, que é a igreja Sara Nossa Terra. Sara Nossa Terra. E qual é a programação de cultos na igreja? Nós temos culto na quinta-feira, 7h30 da noite, que são os cultos de campanhas, onde a gente trabalha a família, onde a gente trabalha perdão, onde a gente trabalha esses temas do dia a dia, que é inevitável nas nossas vidas. No sábado nós temos o Arena Jovem. Nossa Arena Jovem é um culto bem dinâmico para os jovens, a gente hoje está com quase 150 jovens. Então é um culto mais dinâmico, com dança, louvor, peça, teatro, palavra, ministrações. E aos domingos nós temos o culto de celebração em família, às 18 horas. Os outros dias da semana a gente se resume em grupos familiares nas casas. A gente tem grupos familiares no bairro Vila Nova, Zona Norte, Remédio. Temos uma congregação no Campo do Vaqueiro, também, onde tem um casal de diácono responsável pela congregação lá do Campo do Vaqueiro. Ensaio do Ministério de Louvor, ensaio do Ministério de Dança. Então, todos os dias da semana, o meu cunhado costuma dizer, na sua igreja, todos os dias tem uma programação bem diversificada. Agora, a gente esteve em Natal, passamos 2 dias em Natal, em um evento, né, da Sara Nossa Terra, lá na cidade de Natal. Mas os nossos cultos são quinta e sábado, 7h30 da noite, e domingo às 18 horas. Muito bem. Pastor, uma alegria muito grande conhecer a sua história, um prazer imenso, uma honra. Dizer que a nossa casa está aberta para você e para a sua igreja, e o que precisar, estamos aí. Parabéns e sucesso cada vez mais. Amém. Eu quero agradecer ao Diário do Sertão, a você, Ada, que me recebeu super bem. E sucesso para a TV Diário do Sertão, o qual eu também acompanho todos os dias. Eu abro lá, eu vou no site, escuto as entrevistas, sou fã do Diário do Sertão. Não é porque eu estou aqui, mas também não posso mentir. Muito obrigada, agradeço em nome da equipe. Mandar um abraço aí para os internautas, para os irmãos lá da Sara Nossa Terra, todos os pastores da cidade de Cajazeiras e para minha família, né, que hoje eu entendo que a família é a base de tudo. Um beijo e um abraço para minha esposa, pastora Jussânia, que assim, ela é um braço forte. Se sintam todos abraçados por mim também, viu? Um beijo, um abraço gigantesco para você que está aí do outro lado assistindo a nossa programação. Amanhã, quinta-feira, tem mais interview, se Deus quiser. Um beijo grande no coração. Fiquem com ele. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.